E é o que nós vamos tratar. Hebreus, capítulo 2, versículo 3, diz assim: como escaparemos nós, se não atentarmos por uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmadas pelos que a ouviram. Agora, eu queria que os irmãos prestassem atenção nesse versículo, na seguinte frase: como escaparemos nós, se não atentarmos? Vamos ficar com essa palavra nessa manhã. Atentarmos para essa tão grande salvação. Irmãos, a nossa salvação, eu queria te fazer uma pergunta nessa manhã. Nós somos salvos no momento da nossa conversão, quando cada um tem uma experiência pessoal de conversão. Algumas pessoas se converteram ao Senhor em suas casas, outros ou na rua, no ar livre, outros se converteram ao Senhor na igreja, no culto, numa mensagem que foi impactado. Eu quero dizer assim, para os irmãos, a nossa salvação acontece no momento da nossa conversão, ou ela é um processo? Queria que os irmãos, o que vocês acham? A nossa salvação acontece naquele momento que você aceitou, levantou a sua mão e foi impactado ali? Ou a nossa salvação, ela é um processo? E aí? O que vocês acham? É um processo. Nós vamos dizer que é um processo. É o ato. É no ato. É o ato que nós levantamos as mãos e a nossa salvação. Verdade. Irmãos, essa pergunta, na verdade, é uma pegadinha para os irmãos. E se eu dizer que são as duas coisas? Porque quando se fala em processo, irmãos, as pessoas pensam que um processo é um conjunto de normas, é um processo, essa linha aqui que eu tenho que andar, fazer tudo certo, seguir a lei, seguir os conceitos, seguir os conceitos humanos, as normas, as doutrinas. Mas eu quero melhorar essa palavra processo essa palavra processo, eu quero melhorar ela para vocês. A salvação, ela é um processo no seguinte de aperfeiçoamento. A nossa salvação, irmãos, ninguém é salvo várias vezes. A nossa salvação aconteceu naquele momento que você levantou a sua mão e o Espírito Santo entrou em sua vida, te selou com o Espírito Santo ali. Mas a salvação, ao mesmo tempo, ela torna-se um processo, não no sentido de normas, de estatutos, mas ela é um processo no sentido de aperfeiçoamento. No momento da nossa conversão, somos justificados e regenerados. E à medida que nos aproximamos de Deus em comunhão com Ele, vamos crescendo nesse processo de aperfeiçoamento. Por isso que eu botei aqui no início, deixa eu ver aqui, não, está aqui no meu, eu botei aqui, esse processo, a nossa salvação, acontece 3 ações, que é justificação, regeneração e santificação. Então, no momento que nós recebemos a presença de Deus, o Espírito Santo, ele vem morar em nós. Quando nós levantamos as nossas mãos para o Senhor, a nossa salvação acontece nesse momento. Mas existe um processo na nossa caminhada que, no momento da nossa conversão, nós fomos justificados pelo Senhor, nós fomos regenerados pela ação do Espírito Santo. E a terceira é santificação, que é no sentido que, no momento que nós recebemos ao Senhor, passamos por um processo de aperfeiçoamento, que cada dia que nós queremos se aproximar
aproximar de Deus em oração, buscando a presença de Deus, se aproximando dele, esse processo ele vai seguindo em nossas vidas. As pessoas muitas vezes acham que a salvação ela é descartável. Muitas pessoas não têm segurança da salvação, porque elas acham que foi passado para elas que a nossa salvação ela é descartável. Hoje eu estou salvo, amanhã se eu cometer alguma coisa, algum deslize, não, eu estou no inferno. Então essa salvação que foi passada muitas vezes para nós é uma salvação descartável. Eu queria fazer mais uma pergunta. Quem quer morar no céu, levanta a mão. Também quero, irmãos, também, graças a Deus. Quem quer morrer agora? Quem quer morrer? Ué, vocês falaram que não querem ir para o céu? Não querem morrer? Irmãos, é o seguinte, a morte para nós, quando o homem pecou lá em Gênesis, entrou a morte. A morte para nós é um corpo estranho. E na verdade nós não queremos morrer. Quando fala um pouco sobre morte, isso incomoda um pouco a gente. Mas quando uma pessoa ela tem certeza da salvação, quando ela vai passar por esse processo da morte, ainda que ela esteja, lógico, nós temos medo, nós ficamos temerosos, mas quando a pessoa ela tem essa certeza da salvação, ela passa por esse processo. Eu já vi testemunho de pessoas que por esse processo estavam passando por esse processo de morte e elas começaram, nesse momento, elas começaram a adorar e adorar ao Senhor e glorificar ao Senhor e foram para esse processo, foram para morar aos céus cantando e adorando ao Senhor, porque ela tinha essa convicção de salvação. Muitas pessoas elas não têm a convicção da salvação, elas até têm esse medo, mas esse medo que elas têm da morte é pelo fato de se eu morrer, o que vai acontecer? Será que eu vou para o céu mesmo? Será que eu vou para o inferno? E ainda Satanás ele começa a sugestionar muitas vezes nos nossos ouvidos, dizendo que você não é merecedor, você é um pecador, olha o que você fez, olha o seu passado, você não merece os céus. Então, mas quando nós temos essa convicção que a nossa salvação está assegurada em Cristo, nós vamos passar e nós vamos encontrar com o Senhor, louvando e glorificando ao Senhor. Veja que Apocalipse capítulo 3, versículo 5 diz: ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Isso aqui em Apocalipse, quando é uma carta a uma igreja, e o Espírito Santo está dizendo: ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. A sua salvação, a nossa salvação está assegurada na pessoa do Senhor Jesus. E o próprio Senhor Jesus, em Lucas capítulo 10, versículo 20, ele fala assim: mas agora eu rogo-lhes, Lucas capítulo 10, versículo 20 diz: mas não vos alegreis porque se sujeitam os espíritos, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito nos céus. A nossa salvação está assegurada na pessoa do Senhor Jesus. E não há diabo, não há pecado, não há nada que nos tire essa salvação que está assegurada na pessoa do Senhor Jesus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A palavra graça significa favor imerecido. A verdade é que o que nos esperava era a morte eterna, era a condenação eterna, porque por causa do pecado, essencialmente a nossa natureza é uma natureza pecaminosa.
pecaminosa. E por mais que nós queremos fazer o bem, o apóstolo Paulo diz, quando ele fala sobre isso, ele diz que o bem que eu quero, isso não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Existe uma briga, uma luta interior no seu espírito por causa dessa essência pecaminosa, dessa natureza que existe em nós. E por mais que nós nos esforçarmos, nós não vamos ser totalmente certos. Nós precisamos, não quero dizer aqui que você tem que andar errado, mas eu quero dizer que quando nós buscamos ao Senhor, precisamos andar em santidade, sabendo que essa santidade provém primeiramente da obra redentora de Cristo no Calvário. Nós somos salvos pela obra redentora de Cristo. Agora vem Êxodos, capítulo 32, versículo 32, que diz assim, preste atenção nesse versículo, Moisés falando: mas agora eu rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Eu quero fazer uma pergunta, irmão, dizendo: a Bíblia se contradiz? Não. A Bíblia não se contradiz, né? Mas então por que Moisés está dizendo assim? Mas agora eu rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escrevestes. Se lá em Apocalipse o Senhor está dizendo que nós iremos ter as nossas vestes brancas e de maneira nenhuma o nosso nome estará arriscado no livro da vida. Existe uma teoria de algumas pessoas que pegam esse versículo de Êxodo 32, dizendo: olha, está vendo? Deus, ele pode riscar o seu nome do livro da vida. Porque lá em Êxodo 32, Moisés pediu para que Deus riscasse o seu nome do livro. Está vendo? As pessoas pegam um versículo isolado como esse e aplicam ele, dizendo que Deus, ele pode riscar o nosso nome do livro da vida. Mas esse texto de Êxodo 32, Moisés está falando, quando ele fala que risque o meu nome do livro que escreveste, esse livro é o livro dos vivos, é o registro nosso na terra. Em outras palavras, Moisés está falando para Deus assim: mas agora eu rogo que perdoe os pecados desse povo, senão o Senhor pode me matar. Se o Senhor não perdoar esse povo, Deus, o Senhor me mata, o Senhor me risca da história da humanidade aqui, risca o meu nome. E isso não significa que não é a mesma coisa de Apocalipse, que Apocalipse diz que o nosso nome está escrito no livro da vida. E de maneira nenhuma, ninguém pode apagar o nosso nome no livro da vida. João 6, versículo 37 diz: tudo que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Aleluia. Com essa pequena introdução, eu quero que vocês fiquem assegurados nessa manhã que a sua salvação está assegurada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, no sacrifício dele na cruz do Calvário. E não há ninguém que possa tirar, apagar o seu nome do livro da vida, porque é o Senhor que escreveu o seu nome lá. Aleluia. E nesse processo de salvação existem esses três processos, que é justificação, regeneração e santificação. Nós entendemos que o nosso nome está guardado no Senhor por causa desses três processos. O primeiro processo é justificação. Justificação é o ato livre de Deus olhar para alguém e declarar justos. Deus nos declarou justos, não porque nós merecíamos. Romanos 3,23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós estávamos condenados à morte eterna, mas a justificação veio por meio de Jesus Cristo, morrendo em nosso lugar na cruz do Calvário. Ele nos justificou. Aleluia. O apóstolo Paulo fala aqui em Romanos que nós agora somos feitos justiça de Deus. Nós somos justiça de Deus pelo ato de Jesus Cristo nos justificar na cruz do Calvário. 1 Pedro, versículo 18 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Quer dizer, nós recebemos nossos pais por tradição a herança do pecado, estávamos condenados à morte. Mas, aí ele vai dizendo, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aleluia! Com o precioso sangue de Jesus Cristo, como um cordeiro incontaminado, como um cordeiro puro. Ele foi para a cruz do Calvário e nos justificou. Você é a justiça de Deus. Você é a justiça de Deus, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Satanás, ele não pode te acusar. Satanás não pode usar pessoas para te acusar dizendo que você é pecador, você merece o inferno, olha o seu passado. Aleluia. Romanos 8, versículo 33 diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à destra de Deus e intercede por nós. Aleluia! A nossa salvação está assegurada em Cristo Jesus. A nossa salvação não é uma salvação descartável. Nós estamos seguros em Cristo Jesus. Aleluia! E eu quero que nessa manhã você saia com essa confiança, dizendo que, aleluia, eu sou salvo por aquilo que Ele fez. Pela sua justificação, Ele me justificou. Aleluia. A primeira ação do Espírito Santo é justificação. A segunda ação do Espírito Santo que nos assegura a nossa salvação é regeneração. Alguns irmãos devem saber até esse versículo de cor, 2 Coríntios 5:17, que diz: se alguém está em nova criatura, as coisas velhas se passaram, e tudo fez novo. Aleluia. Isso aponta para a regeneração. No momento que nós levantamos as nossas mãos e o Espírito Santo veio fazer morada em nós, houve uma metamorfose, uma transformação, e essa regeneração, irmãos, ela acontece de dentro para fora. Por isso que a nossa salvação, ela é um processo no sentido de nós melhorarmos a cada dia, porque o Espírito Santo habita em nós, ele vai nos moldando, vai nos ajudando, vai nos orientando. Veja que em João capítulo 20, versículo 22, Jesus ele já tinha ressuscitado, e ele começa a aparecer para alguns discípulos, e no momento ele aparece para os discípulos ali, ele dá algumas recomendações, e no final, quando ele termina de dar essas recomendações, ele fala assim, João 20, versículo 22, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Jesus olha para os discípulos e, como ato profético, ele assopra na direção dos discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. Veja que no momento não há nenhuma ação externa, física dos discípulos. Eles não pularam ou se a Bíblia não fala assim, eles provavelmente eles devem ter se alegrado sim, mas não houve nenhuma ação física. Eles não pularam, eles não falaram em outras línguas, eles nesse momento não, porque só em Atos 2. Mas o que acontece aqui é uma regeneração interna. Esse assoprou sobre eles
e diz: receber o Espírito Santo, nos leva para onde, irmãos? Para Gênesis. Quando Deus ele cria o homem, ele molda o homem à sua imagem. Quando ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele está dizendo assim: façamos o homem que ele tenha a nossa essência, a essência da Trindade. Que o homem seja quando Adão e Eva, antes de pecar, eles eram justiça de Deus, eles eram justos, não havia pecado, eles não conheciam doença nenhuma, eles tinham a autoridade de Deus, eles eram a representação do próprio Senhor. Quando Deus ele faz o homem do pó, termina de preparar o homem ali, a Bíblia fala assim, que o Senhor agora ele assopra na direção do homem, e diz assim, então disse, versículo Gênesis, versículo 2, 7 diz, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. No sentido original, não é só apenas alma, mas o homem foi feito espírito. Na verdade, quando Deus ele sopra no homem, ele sopra a sua natureza, a sua essência no homem. A sua essência no homem. Então o homem passa a ser justificado, sendo justiça de Deus, representação de Deus ali no Éden. Ele não havia pecado, não havia morte, não havia doenças. O homem era a representação do Senhor. Mas quando o homem ele peca, quando Adão e Eva, nossos primeiros pais, pecaram, eles perdem essa natureza, essa essência que estavam nele, e passa a vir a essência do pecado. E quando a essência do pecado entrou na vida deles, eles passaram primeiro eles morreram espiritualmente, no sentido de se afastaram de Deus, longe da presença de Deus, e eles iam passar pela morte física, a morte física. E também começou a vir doenças sobre eles. Eles estavam afastados, eles perderam essa essência, esse sopro, essa natureza de Deus. Por isso que Jesus, quando ele vai falar com o povo, ele diz assim: vós tem por pai o diabo. Falando para algumas autoridades, algumas pessoas, alguns religiosos. Jesus fala: vós tem por pai o diabo, porque vocês querem fazer aquilo que o diabo faz. Em outras palavras, Jesus está falando assim: vós tem agora a natureza, vocês têm a natureza do pecado, vocês têm a natureza do diabo, porque agora vocês desejam fazer tudo quanto o pecado oferece a vocês querem fazer. Mas quando Jesus ele assopra na direção do Espírito Santo, dizendo: recebei em vós o Espírito Santo, é como se essa essência, quando Deus ele assopra no homem, o homem recebe essa natureza divina, essa natureza do Senhor. O Espírito do Senhor ele entra no homem quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo. Esse Espírito Santo vem sobre nós e preenche e muda o nosso ser e nos transforma. Nós começamos a ser regenerados, a ser transformados. Aquilo que nós fazíamos antes, vivíamos uma vida dentro do pecado, afastada de Deus, agora com o nosso espírito, com o nosso corpo regenerado, transformado, e com o Espírito Santo habitando em nossas vidas, nós passamos a ter nojo do pecado, nós passamos a ter repulsa do pecado, e agora queremos se aproximar a cada dia mais e mais do Senhor. A nossa salvação está garantida porque nós fomos justificados por Deus na cruz do Calvário. Aleluia. A nossa salvação está garantida porque nós fomos regenerados. Irmãos, essa regeneração, interessante, o que é regenerado em nós é o nosso espírito. O apóstolo Paulo fala que o nosso espírito está pronto, mas a carne é... O nosso espírito foi regenerado ali, mas a nossa mente não é regenerada nesse momento.
A nossa mente, ela é mudada e vai se regenerando e transformando à medida que nós vamos buscando ao Senhor e se aproximando mais de Deus. Então, a nossa mente, ela começa a ser transformada através do nosso espírito que já está sendo transformado. Quando nós buscamos mais, se aproximamos mais de Deus, a nossa mente, ela vai começando a ser transformada também. Romanos 12, versículo 1, 1 e 2 diz: Rogo-vos, pois, irmãos,